Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje mais um episódio do quadro em que a gente vai para a Bíblia e a gente escolhe um texto para a gente meditar juntos aqui e olhar para esse texto e entender de que maneira esse texto fala com a gente, tá? Então, ao invés de a gente pegar um tema, a gente vai pegar um texto da Bíblia e juntos mergulhar nele. E nós vamos fazer em Salmo 46 hoje aqui. E para isso, pra gente discutir Salmo 46 hoje, tá aqui comigo meu amigo Johnny. E aí, meu amigo? Obrigado, viu? Que isso? Alegria estar aqui. Muito bom estar aqui com você. Nós estamos sempre aqui, separados no canal, mas hoje estamos juntos. É isso aí, bom demais. E nós vamos falar hoje aqui nesse texto um pouco sobre descanso, né? Que é a temática aqui desse texto. E eu tenho certeza que você vai ser muito confrontado, mas também muito abençoado. Então pega papel, pega caneta e, claro, pega a sua Bíblia e vamos embora então para o episódio de hoje. Meu amigo, vamos lá. A gente quer olhar para esse texto, Salmo 46. Mas antes eu queria até te fazer uma pergunta. Por que você tem se dedicado tanto aos Salmos? Né? Por que se tornou algo tão... eu vejo que você tem dedicado tempo no estudo dos Salmos. Eu tenho entendido que os Salmos talvez sejam uma anatomia da alma humana, né? Eles mostram a alma humana de um jeito muito real, muito profundo, muito verdadeiro mesmo. E como eu tenho isso como um chamado de Deus, cuidar de pessoas e cuidar da alma, eu não encontrei na medicina, não encontrei na psicologia nenhum livro tão completo e, ao mesmo tempo, tão terapêutico também quanto o livro dos Salmos. Eu gosto de uma frase, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que a Bíblia toda é Deus falando conosco, né? Mas Sim. Os Salmos têm uma capacidade de falar por nós a Deus. Né? Interessante. E é como se fosse Deus falando por nós através de orações que por vezes nós não conseguimos colocar para fora, como os gemidos inexprimíveis que o Espírito assim faz. Então, por vezes, você nem sabe como dizer aquilo que você está sentindo, mas você lê um salmo. E ele fala por você. E ele fala por você, né? Então, eu até comecei a meditar mais intencionalmente nos salmos a partir de um paciente que eu estava atendendo, um irmão em Cristo. E aí ele estava me contando que ele estava lidando lá com crise de ansiedade. E eu falei, como é que você lida? O que você costuma fazer? Ele falou, geralmente quando eu estou em crise, eu pego um salmo. E aí eu leio aquele salmo. E me ajuda, me alivia. Aí eu brinquei com ele, eu falei, você faz uma salmoterapia? Aí ele falou, é isso. Eu falei, poxa, interessante, porque o que o salmista estava fazendo era justamente isso. Ele estava colocando a alma dele para fora. Ele estava colocando os sentimentos, as emoções dele para fora em forma de oração, transformando emoção em oração. E aquilo começava como uma agonia, como uma aflição. Você vê inúmeros salmos em que ele começa abatido, aflito e angustiado, mas ele termina dizendo, eu porém entrarei no santo templo, eu adorarei ao Senhor e eu bendirei o seu nome. E ele termina de um jeito completamente diferente da forma como ele começou, porque esse encontro de corações faz muito bem para a alma humana, o coração humano ser exposto ao coração de Deus. Então eu comecei a meditar nesse sentido, e aí tem sido uma jornada maravilhosa, assim, tô amando. Legal. E aí, inclusive, o Johnny, né, Dr. Jonatas, ele está se dedicando em estudar e expor cada um desses salmos e tem se tornado uma obra, né? Então você já viu o número 1, já falou dele aqui, Salmoterapia. Presta aqui para mim, até pedir para a galera colocar em cima aqui, ó, Salmoterapia, né? E que esse é o número 1, que foi do Salmo 1 ao Salmo 30, né? E aí agora está lançando o Salmoterapia 2, olha que legal, que é do 31 ao 60. Inclusive o Salmo 46 está aqui, né? E a gente vai analisar ele juntos, para você saber que existe, né? Isso que você falou que seu paciente virou essa obra maravilhosa. E o propósito é fazer 5 volumes, né? Fazer 5 volumes para ter aí do 1 ao 150.
Salmos. Vai ser muito legal. Então, inclusive, antes da gente começar, vou dizer que já tá aqui na descrição, tá? Você pode clicar na descrição, um link, você vai poder acessar aí esse material que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Olha que legal. Cultive uma mente saudável, transformando dor em adoração. Isso é muito legal. Cultive uma mente saudável, transformando suas emoções em orações. Então, acho que é uma ferramenta, uma resposta para o tempo que nós estamos vivendo. Mas eu quero olhar para o Salmo 46, então. Vamos lá. Vamos fazer essa salmoterapia aqui, né? Por onde você quer começar, meu amigo? Bom, eu queria enfatizar o fato de que este salmo, apesar de curto, com 11 versos, ele tem 3 pausas. Ele termina, inclusive, com uma pausa, que aí dependendo da tradução que a pessoa tá, na sua aí eu não sei como que tá, mas na minha tá selar. Aqui nessa eles não colocaram, mas eu já vi várias que tem. E aí eles colocam, e tem no próprio salmo, no original, essa expressão selar, que é uma expressão hebraica para um intervalo, um interlúdio, uma pausa, e essa pausa tinha inúmeros objetivos. Como é uma canção, essa pausa tem uma ênfase em dizer, aqui termina uma estrofe, aqui começa uma outra estrofe. A pausa também tinha uma ênfase não apenas em uma transição de uma estrofe para outra, mas de um tom para outro, a mudança de estação, uma mudança rítmica por vezes, e um período de reflexão, um período de, peraí, pensa no que a gente acabou de cantar aqui. Pensar no que a gente cantou, vamos absorver, vamos refletir sobre isso para que a gente agora esteja pronto para encarnar isso aqui que a gente cantou. E também a pausa dá essa ideia de como é que eu renovo. Você vê, numa canção, numa música, você precisa respirar certo para poder ter o fôlego adequado. Cantar é um exercício que envolve talvez tanta respiração quanto a técnica vocal. Quem está aprendendo a cantar precisa de muita respiração, né? Respiração diafragmática, que tem tudo a ver também com a saúde mental. Quando a gente tá falando de exercícios para uma mente saudável, a respiração diafragmática, essa respiração consciente, que tem tudo a ver com essa pausa. É uma pausa para você respirar, renovar suas forças, renovar sua energia. E fala sobre isso, sobre esse momento em que a gente faz uma pausa, avalia, reflete, discerne, termina o que tem que terminar, começa o que tem que começar, renova as forças, descansa. E esse descanso é a primeira parte de um novo tempo. A gente associa muito o descanso ao fim de uma jornada, mas a gente deixa de entender que o descanso também é o início da próxima. Quando a gente falha no descanso... Interessante. Por exemplo, um fim de semana que você não descansou adequadamente, você não apenas deixou de terminar bem aquela semana, você deixou de começar bem a próxima. A próxima. É verdade. Tanto é que o primeiro dia do homem é o dia do descanso de Deus na criação. Que a gente nasceu no descanso, né? A gente não terminou no descanso. A gente não terminou, a gente começou no descanso. Começou no descanso. O primeiro dia... Cara, eu vi uma perguntinha no Instagram, e foi até o perfil da Mundo Cristão que postou, que era, qual é a primeira coisa que Deus chamou de santo na Bíblia? O descanso. E a Gênesis 2 é o sábado, é o descanso. Então, pensar que a primeira coisa que Deus chamou, isso aqui é santo, foi o descanso. Cara, isso é muito poderoso. Forte, cara. E eu tenho até meditado sobre isso, porque eu penso que o descanso é um tema que tem muito a ver com esse adoecimento coletivo, social que a gente tem vivido. E a gente associa muito o descanso a cansaço. Mas, como você estava dizendo, a Bíblia associa descanso à santidade. Porque descanso não é um remédio amargo para quem está cansado, até porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Então, por que ele descansou? Porque descanso tem a ver com santidade. Descanso para o homem é uma matéria-prima de santidade.
Quando nós estamos exaustos, cansados, sobrecarregados e vivendo assim cronicamente, a gente está negligenciando a santidade. A gente está flertando com o pecado, ainda que de forma não intencional, fazendo com que as nossas reservas espirituais, emocionais e físicas estejam de alguma forma sendo atraídas. Como o Isaú, que chegou exausto da jornada, da sua caça, do seu trabalho, algo legítimo, mas aquela exaustão foi talvez um dos fatores que o fizeram negociar o inegociável, né? Vender sua primogenitura. Né? Exato. Muito bom. Então, um salmo que tem pausas. E termina numa pausa. Isso que é interessante. Termina numa pausa. E eu acho que isso dá uma ideia cíclica, porque essas pausas, e a gente vai ver 3 pausas aqui, elas estão separando ideias. Ok. Então, o que eu percebo no Salmo 46 é que existem 3 revelações acerca da obra de Deus que funcionam como uma progressão. Okay. Você precisa caminhar nessa jornada aqui, passando por essas estações. Então, é uma jornada por se relacionar com Deus a partir das pausas, mas entendendo o que cada pausa revela de novo sobre Deus. Né? Então, por exemplo, a primeira parte do Salmo vai iniciar e vai do verso 1 até o verso 3, ele vai dizer que Deus é. Nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, há uma ênfase aqui em que a nossa jornada com Deus, ela começa no conhecimento de quem Deus é. Muito bom. E que é esse conhecimento que é a base, é o alicerce para tudo que nós vamos vivenciar. Então ele começa dizendo, Deus é. Deus é. É uma ênfase no conhecimento de Deus. E aí a gente até tem conversado sobre isso, né? Sobre como a imagem que a gente tem de Deus é a coisa mais importante que a gente sabe a respeito de nós, como diz o Tozer no Conhecimento do Santo, né? O que você pensa sobre Deus e o que vem à mente quando você enxerga Deus, quem é Deus para você, é a coisa mais importante sobre quem é você, né? E até essa revelação que ele traz tem tudo a ver com descanso, né? Deus é nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Exato. Deus é um socorro bem presente Sim. nas tribulações, né? E não tem descanso sem uma clareza de quem Deus é. Né? Exatamente. É não saber quem Deus é ou saber coisas distorcidas sobre Deus nos leva à exaustão. Né? Exatamente. E justamente por isso ele diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então ele está falando de um contexto onde eu estou enfrentando o aperto, a opressão, porque a angústia vem muito dessa ideia de aperto, como a prensa que pega lá a azeitona e vai prensá-la, até aquela ideia de Jesus no Getsemane. Qual que é a ênfase ali? Getsemane é o lugar da prensa. E o que Jesus está dizendo? A minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Ele está sendo prensado. E aí, é nesse momento de angústia em que coisas são, por vezes, mexidas, abaladas. E ele diz, porque eu conheço ao Senhor, porque Deus é quem eu sei que Ele é, eu não vou temer ainda quando o contexto é de insegurança. E aí ele começa a falar de situações extremamente instáveis. Porque ele está falando, a terra se mude. E ele está dizendo assim, onde eu piso? Onde está o meu chão? Cara, ainda quando o meu chão é tirado de mim, eu não vou temer porque eu não confio no meu chão. Eu não confio no que me traz estabilidade. Não é isso que me dá estabilidade. Eu não temo porque a minha estabilidade está em saber quem Ele é. Nossa, muito bom. Ainda quando os montes, ele está falando, cara, os montes são os lugares mais altos para onde a gente corre no momento do perigo. Ainda quando esse monte, que é o lugar para onde eu corro,
É o lugar da minha urgência e emergência. Cara, qual é a minha reserva de emergência? Qual é o meu lugar de socorro? Para onde eu corro na hora do desespero? Ele diz, ainda que esse lugar tenha sido transportado para o meio dos mares, ou seja, ainda que eu perca os lugares onde eu posso confiar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo, Eu não vou temer. eu não vou temer, porque eu sei quem ele é. Então, o conhecimento de quem Deus é. E aí, paradoxalmente, a gente lembra lá da parábola dos talentos. A gente fez um vídeo aqui A dessa gente parábola. falou sobre isso. O que faz aquele terceiro servo temer tanto? A ponto de enterrar o talento. De enterrar o talento, a bondade, a graça que ele recebeu. O desconhecimento de quem Deus é. De quem o Senhor é. Uma visão errada de quem Deus é faz com que a gente viva escravo de condições. Eu fico pensando assim que, de certa maneira, algumas vezes, pregadores, eles têm apresentado Deus, eu vou usar duas figuras aqui, né? Como um poodle, né? Fofinho, bonitinho, né? Que você tem aquela alegria de estar com ele ali assim. Deus é amor, Deus ama todos, Deus é... E tem muita verdade nisso, claro, né? Mas assim, apresentando esse Deus fofinho, né? Esse Jesus fofinho, hippie, né? Que tá ali do paz e amor. É só uma parte do cordeiro e não o cordeiro todo. Só uma parte do cordeiro, né? Mas quando você começa a ler certas coisas sobre Deus, traz mais a figura de um leão. Ou usando o mesmo animal, né? Muito mais um pitbull, de um Doberman, né? E que nos gera temor. E eu percebo que muita gente tem dificuldade com isso, né? Tipo, um Deus que gera temor. Poxa vida, mas não é amor, tá? Como é que eu tenho temor? E aí essa é a grande questão pra mim. Por quê? Porque aí chega uma hora que você tá dentro de casa, num bairro perigoso. E como que a gente dorme melhor? Se no quintal eu tenho um pitbull, você tem um poodle. ou se eu tenho um poodle no quintal. E esse é o ponto. Apesar de ser confortável ter um Jesus poodle, ele não resolve os meus medos. Ele não resolve minhas angústias. Muito bom. E é muito louco, porque é mesmo a figura do pai, né? Você quer um pai forte, muitas vezes bravo, tal. Poxa, tenho medo do meu pai. Mas na hora da proteção, qual é o pai que você quer? Né? E a gente quer aquele pai que vai fazer todas as nossas vontades, mas também não vai enfrentar o ladrão, não vai enfrentar os perigos. Então, essa revelação de quem Deus nos dá muito temor e nos faz dormir em paz. E é justamente o que, lá em Mateus 11, quando Jesus está falando para os fariseus e para toda aquela multidão que o ouvia sobre descanso, ele justamente fala sobre o conhecimento do Pai. Ele diz, ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho, e aqueles a quem o filho o quiser revelar. E aí ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E é nesse contexto de descobrir quem Deus é que a gente pode encontrar o descanso que ele tem. Vem a mim para conhecer o pai, para me conhecer. E achar esse descanso. Exatamente. Muito bom. Então, eu penso que... Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte e ela é sustentação para a próxima. E ela vale para tudo da nossa jornada. Todos os nossos problemas, eles de alguma forma estão apontando para que a gente vá para esse lugar. E se a gente começar a olhar a angústia, as horas que a gente está instável, as horas que a gente está sendo abalado, mexido, as horas que o nosso chão some, como um clamor da nossa alma por conhecer mais desse Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aí faz essa primeira pausa, e aí do verso 4 até o verso 7, vem um segundo bloco até a próxima pausa. E aí o que ele diz? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. E aí ele diz, Deus está no meio dela. E por causa disso ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Então, por que a gente agora...
eu fico pensando, cara, só de saber quem Deus é, já era já é top. Um nível de graça, um nível de bondade, de favor imerecido de Deus para nós, se a gente soubesse que Ele está no céu. E que Ele é tudo isso. E que Ele é tudo isso. Mas não bastasse isso, a pausa faz com que a gente aprofunde um pouco mais essa revelação de Deus. E agora você saiba que, além de ser tudo que Ele é, Ele está. E Ele faz questão de se fazer presente nesse lugar, nessa cidade. E não apenas se fazer presente, porque Ele podia se fazer presente como um juiz, como alguém que vem só para avaliar e para dar notas de acordo com o nosso desempenho. Mas Ele diz que nesse lugar onde Deus mora, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então a presença dele flui como um rio para gerar alegria no seu povo. Uau. Então Deus não apenas se importa conosco a ponto de olhar, mas Ele faz questão de estar. E aí é aquilo que a gente tem entendido, essa mensagem da Bíblia, lá do Gênesis ao Apocalipse. Sobre a presença. É um livro sobre a presença. Deus querendo viver conosco e viver cuidando de nós. Porque não é só um estar, é um estar e mudar o lugar onde Ele está. Tem um conceito que eu percebo aqui, é que Deus cuida do lugar onde Ele mora. Sabe? Deus se importa muito com o lugar onde Ele mora. E essa mensagem é uma tônica das Escrituras. Ele não está indiferente ao lugar onde Ele mora. Porque eu fico pensando, poxa vida, gente, como a gente cuida da nossa casa, Sim. como o lugar onde a gente mora é um lugar importante, pelo menos assim, naturalmente pra gente. Deveria ser. E Deus está dizendo, ó, eu cuido do lugar onde eu moro. Eu rego ele, né? Eu rego. Com um rio de vida, né? Tem um rio de vida, de alegria. E esse lugar é um santuário das moradas do Altíssimo. Eu estou no meio dela, Deus está no meio dela e por isso não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E aí ele começa a mostrar um contexto bélico, de guerra, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, tem um contexto até conspiracionista ali, para lembrar a gente de que o nosso descanso não é ausência de guerra, a nossa paz não é ausência de guerra, nós estamos em batalha, em meio à guerra, em meio a ataques, a dardos inflamados do maligno, mas quando ele se levanta, a terra se derrete. Deus não tem rivais à sua altura, né? Não é que Deus está brigando contra o mal e eles estão ali em condição de igualdade. Meu Deus, quem vai vencer? Quem vai ganhar, pra gente ficar naquela tensão, naquela inquietação de que, poxa vida, será que Deus vai conseguir vencer o mal? Esse braço de ferro. Quando ele fala, a voz dele faz com que a terra se derreta. E aí eu fico imaginando se a terra, que não tem sentido, quando ouve a voz dele, se derrete. Cara, o que não deve acontecer com o nosso coração? Quando ouve a voz dele dizendo, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenham medo. Filhinhos, vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. A voz dele sendo recebida por essa terra, porque nós somos feitos dessa terra e a terra se derrete. Fico imaginando, cara, quantas construções tão rígidas, quanta coisa que a gente diz, isso aqui é impenetrável. Dentro da gente, quantas pedras, quantas coisas tão endurecidas que a gente fala, isso aqui nunca vai resolver. Mas, cara, a voz de Deus, porque Ele está, e aí eu fico vendo esse caminho, né? Essa progressão. O Deus que é, faz a gente temer e olhar, meu Deus, olha quem Ele é. Mas Ele diz, eu quero morar, eu quero estar. O Deus que é o Deus que está. E eu acho interessante isso, né? Que Ele diz, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Eu até percebo isso nos Salmos, como Deus é conhecido como Deus de Jacó. O que para mim não faz muito sentido, porque dos patriarcas, o mais estragado é Jacó. É verdade.
Se você pegar dos três, Abraão, Isaac e Jacó. Pô, Abraão, pai da fé. Isaac, filho da promessa. O que você fala de Jacó, cara? Não é nem Israel ainda. Bastante coisinha ruim ali, viu? E é justamente esse olhar de Deus para o frágil, para o que menos tem méritos, para aquele que está na condição de fragilidade quem mesmo. Ele escolheu, né? Um dia o Diogo Dantas estava me falando, você reparou que Gênesis é um livro de Deus, assim, o tempo inteiro desrespeitando, vamos chamar assim, né? A questão do primogênito. Caim, Abel. Quem que é o primogênito? Caim. Entendeu? E aí Abel a parada. Aí você pega Jacó e Esaú. Né? O Ismael, você pega Ismael e o Isaac. Você pega os 12 filhos de Jacó. O José, o Benjamim. O José, o Benjamim não é o primogênito. Acho que é Rubem, né? Rubem. Não é o primogênito. Então, assim, Deus o tempo inteiro nem falando, Judá não é o primogênito. Judá não é. É a graça, é a minha escolha, é a minha graça. Não é o direito, né? Não é a sua lógica. Exato. E o Jacó talvez é o que mais expressa isso, porque é o que já desde o início, desde o ventre, ele tá lá tentando de alguma forma suplantar, agarrar e trapacear de alguma forma. E é o cara que foge quando as coisas ficam difíceis. E como Jacó, de alguma forma, representa assim, esse nosso coração humano, a nossa humanidade. E Deus se define, apesar de ter transformado o Jacó em Israel, eu sei quem é você, eu sei quem você é sem mim, eu sei quanto você é carente, o quanto você é necessitado, e eu continuo sendo o Deus do Jacó, o Deus que pega você quando você não merece e transforma você e marca você e muda a sua história. E não existe Israel sem o Jacó, né? Israel, o nome, o segundo nome mais importante da Bíblia, né? É esse cara fraco que Deus faz questão de estar no meio dele. E de deixar usar quase que ele como sobrenome, né? Deus de Jacó. Ele fala Deus. Sou Deus. Né? E ele tem prazer de usar esse definia, ser. Eu sou Deus do Douglas, sou Deus do Johnny, sou Deus da Carol, Deus do Natan. Então, assim, é Deus de Jacó, né? É lindo Deus ter esse olhar para os seus filhos. Né? E aí tem mais uma pausa, e aí entra nessa parte final, em que ele diz assim: venham, contemplem, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz: aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Agora ele chama o povo para vir. Você sabe quem eu sou. Deus é. Segundo, sabe que eu estou. Eu estou. Agora, deixa eu mostrar para você que Deus não apenas é e não apenas está, Deus faz. Muito bom. Ele não está passivo. Ele faz. Ele faz. E venha ver ele fazendo. Sabe? Porque esse é o nosso chamado. É para ver o que o Pai está fazendo. O Marcão, um dia na nossa reflexão, ele falou: a gente quer fazer pro Pai ver. Mas o Pai está chamando para ver ele fazendo, porque essa é a nossa jornada. É fazer o que eu vi meu pai fazendo. Então Jesus vivia para ver o que viu o Pai fazendo. Né? E a gente tem essa tentação de tentar fazer coisas pro Pai ver, visto. Né? Quando a nossa jornada venha para ver, contempla, olha para mim, porque eu não estou passivo diante das guerras, diante das injustiças, diante das desolações ou das mazelas. Eu continuo soberano e eu continuo ativo, eu continuo governando todas as coisas. E aí olha o que ele diz, eu acho lindo isso aqui, porque a obra de Deus é fazer cessar as guerras. O que ele vem trazer? Esse Deus que faz vem trazer reconciliação, vem trazer paz. Eu vim aqui acabar com Como é que eu sei que é obra de Deus?
ele vem trazer reconciliação. O ministério de Cristo, né? Cristo carrega consigo esse ministério que compartilha conosco reconciliação. Ele faz cessar as guerras e aí ele quebra o arco, corta a lança, queima os arcos no fogo. E eu fico imaginando essas nossas guerras interiores, a gente brigando contra a gente mesmo, a gente se destruindo, a gente numa guerra contra as nossas próprias emoções, a gente num contexto extremamente conflituoso contra os nossos irmãos, contra a família de Deus, e o Senhor dizendo assim: ei, eu quero tirar você desse modo de defesa, porque eu quero que você olhe para mim e veja o que eu estou fazendo, e eu vou quebrar as suas armas, eu vou quebrar seu arco, eu vou quebrar seu escudo, eu vou queimar os carros no fogo. Ele dizendo assim: eu vou pacificar sua alma, eu vou te tirar desse mecanismo de defesa, de autopreservação, de autoproteção. Eu vou trazer segurança para o seu coração, de modo que você, ao ver o meu amor, pode lançar fora todo o medo, sabe? Por que ele quebra as armas? Porque não precisa mais. Porque não é assim que a gente vence. Não é assim que eu luto as minhas guerras. E aí ele diz: aquietai-vos. E por que você vai se aquietar? Porque você sabe quem eu sou. E esse aquietai-vos é um verbo assim tão complicado pra gente, né? Dependendo da forma que você fala, a pessoa até se ofende, né? Mas é Deus dizendo assim, e até o original aqui para esse verbo é solta, sabe? Se aquieta, para de lutar. Tem até traduções que falam: parem de lutar. A expressão original aqui hebraica é deixa cair, sabe? Solta. Entrega os pontos, sabe? Não é pela força do seu braço, não é pelo que você é capaz de fazer, é pelo que você é capaz de não fazer. De entregar. De soltar nas mãos dele pelo que você viu ele fazendo. Então venha, contemple, veja. Eu acho que tem muito a ver com essa essência do que Deus tem ministrado no nosso coração, né? Porque é um conhecer quem Deus é um estar com ele. Então Deus é, um Deus está. Mas por que eu vou estar com ele? Eu vou estar com ele para vê-lo, para contemplá-lo e ver o que ele está fazendo, porque quando eu vejo ele fazendo, cara, agora as minhas tentativas humanas de salvação, de autojustificação, elas não são mais necessárias, eu agora posso aquietar minha alma. E aí eu lembro até da pregação da Val lá na Conferência Divinamente, em que ela falou sobre esse aquietar-se. E como pra gente hoje parece, assim, extremamente ruim o ficar quieto. A gente tá tão agitado, a gente tá tão inquieto. E é só quando a nossa alma inquieta ouve a voz de Deus dizendo: eu tô aqui, olha o que eu tô fazendo, que a nossa alma pode se aquietar. Eu até tenho entendido isso, sabe? Toda vez que a nossa alma tá inquieta, ela, na realidade, ela tá querendo conversar. Ela tá querendo dialogar, ela tá querendo conhecer quem Deus é. É um chamado à oração. É um chamado para oração, para saber quem Deus é. Eu fiquei pensando quando a gente meditou nesse texto, né? A gente meditou nesse texto aqui em um DNA um dia. E uma coisa que eu fiquei pensando é como a gente precisa começar a partir do descanso, né? Como a gente começou a falar aqui. E o que isso significa, né? É que eu preciso que Deus me mostre, me revele o que Ele está fazendo. Então é só descansando que eu posso contemplar a obra do Senhor, o que Ele está fazendo. E aí depois eu tenho trabalho. Então a gente não está dizendo aqui que o crente é alguém no sofá. É alguém, cara, trabalhando. Só que trabalhando no quê? No que o Senhor está fazendo. E o Jesus trabalhou muito. Sim. Em 3 anos ali, meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. E aí, só que ele sempre falava: eu só faço que eu vejo meu pai fazer. Então tem esse lugar do descanso
de saber, é ele que está fazendo a obra, é ele. E aí ele me chamou para se juntar. Trabalhar com ele no que ele está trabalhando. No que ele está trabalhando. E quando você se junta para trabalhar com Deus, cara, é muito prazeroso e muito bom, porque Deus não perde nenhuma batalha. Deus não erra nenhuma construção. Não existe derrota na vontade de Deus. Não existe prejuízo na empresa de Deus. Então, trabalhar com Deus, só que a gente tem que parar e descansar e começar pelo descanso para a gente discernir o que Deus está fazendo, né? E parar de dar soco em ponta de faca, esbofetear o ar, né? Correr em vão, né? E então, isso é muito legal, né? Você saber quem Deus é, saber que Ele está e saber que Ele está fazendo. E que o nosso trabalho é se unir a Ele no que... Nosso trabalho é descansar em Ti. Descansar nele. Para poder trabalhar no que Ele está trabalhando. Porque é o chamado de Jesus. Vem, você que está sobrecarregado, você que está cansado. Vem trabalhar. Vem trabalhar. Eu vou te dar o meu jugo. Mas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você estava até dizendo, né, sobre isso. O ponto de partida é o descanso. E eu até... Esses dias lendo Gênesis, eu fiquei meditando nisso, né? Lá diz que no dia 1 foi a tarde, foi a manhã e esse foi o dia primeiro, né? O dia de Deus tem essa lógica invertida para com o nosso dia, né? E eu fiquei meditando, poxa vida, por que o dia de Deus tem essa característica de começar quando o nosso está terminando? E aí fiquei meditando, poxa, será que não quer dizer que quando pra gente é começo, que a gente tá iniciando, a gente tá falando, vamos lá, vamos começar. Aí Deus chega pra gente e fala, pra mim... Já terminei. Já tá... Eu já tô aqui, trabalhando há bastante tempo. Eu já comecei. Então, nada que você vai fazer, você tá começando. Deus já tá fazendo antes de você e você é chamado a se unir a Ele no trabalho dele. Mas também vale pro inverso. Quando você fala pra mim agora, poxa, já deu, chega. Pra mim... não aguento mais, aí Deus chega e fala, deixa comigo, porque eu vou começar algo novo. Algo novo. E aí você pode terminar assim, porque eu acho que esse é um dos segredos desse salmo também. Ele termina com essa pausa para dizer, volta lá agora, começa de novo. Vai conhecer mais de quem Ele é. Não é o fim. Tem mais do Senhor para você. Por isso essa pausa. Não para não, faz uma pausa e volta, conhece mais quem Ele é. Deus está. E Deus faz. Muito bom. Meus amigos, isso é Salmo 46. Isso é só um, com 11 versículos. Você imagina que aqui, o Johnny, ele fez isso com 60 salmos já aqui, né? Então o primeiro tem do 1 ao 30 e esse aqui tem do 31 ao 60, salmoterapia. Não sei você, mas para mim foi realmente extremamente terapêutico olhar para esse salmo, olhar para o que o Senhor, usando o salmista, compartilhou aqui. Eu vou deixar o link aqui dos livros, tá? Tá sendo lançado o Salmoterapia 2 e você pode adquirir junto com um também, ou se você já tem um, pode adquirir só o 2. Eu vou deixar o link, você pede o seu, a gente entrega aí na sua casa, beleza? Tem certeza que vai te abençoar muito. Pede pra galera da sua igreja, faz em grupo aí, faz com o pequeno grupo, né? Com a célula, com o DNA, né? A gente chama de DNA aqui em Bragança Paulista, com um grupo de homens, de mulheres. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito, vai ser cura para sua alma. Meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui, nos edificar tanto. Obrigado por estar escrevendo esses livros aí há bastante tempo aqui no meu coração e hoje poder tê-los assim em páginas. Tem muito de você, da Val. Obrigado, viu? Obrigado, que isso. Uma honra muito grande, essa jornada juntos. Obrigado por você que ficou ouvindo, ficou aqui assistindo. Eu queria te pedir, pega esse link, pega aí esse áudio, se você está vendo está ouvindo nas plataformas de áudio, e envia para o maior número de pessoas, para mais pessoas serem abençoadas. Também deixa um comentário aqui, principalmente um comentário com qual outros textos você gostaria que a gente analisasse. Eu quero pegar aí o que vocês vão escrever para chamar até outros convidados e ver pessoas para comentar textos bíblicos com a gente aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história, tudo aponta para ti.